Olá, bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Você está ouvindo o podcast Janela para o Mundo. Se você não é meu aluno e não me conhece, meu nome é Marcelo Mascarenhas, eu sou professor do Cefet RJ no campus Petrópolis. O Janela para o Mundo é um podcast que faz parte de um trabalho de ensino remoto aí que começou aí durante a pandemia e ele é uma das formas de comunicação que a gente vai utilizar para trocar ideia durante esse período letivo, mas não apenas durante essa época, beleza? Esse é o primeiro episódio do podcast, é um projeto, podemos dizer, é um episódio um tanto piloto para a gente se ambientar, para a gente se acostumar aí a usar esse meio de comunicação, mas enfim, a gente já vai partir de um tema bastante atual, relacionado aí até o que nos levou efetivamente a ter o ensino remoto, que é a relação aí com a pandemia, né? Então, esse é o tema desse primeiro episódio. A gente poderia sintetizá-lo na seguinte questão: profissionalmente, você enquanto um profissional, você aprendeu algo de importante nessa pandemia? Então é essa ideia, é essa pergunta que vai nortear esse nosso primeiro episódio, beleza? E se você quiser mandar essa resposta para mim, se você tiver uma resposta que você acha interessante compartilhar, manda pra gente, manda para mim, por favor. Eu vou deixar um número de WhatsApp cadastrado aí na descrição do episódio e vai ser um prazer gigante receber a sua resposta se você quiser compartilhar com a gente, tá bom? Dependendo de como forem as respostas, dependendo dos próximos episódios, eu posso inclusive compartilhar algumas respostas bacanas aí com os ouvintes aí do nosso podcast, beleza? E para acompanhar o podcast Janela para o Mundo, você tem várias formas. Você pode ouvir ele como um podcast tradicional, né, pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, enfim, tem uma série de agregadores de podcasts disponíveis aí. E você também pode ouvi-lo, ou ver, no caso, a gravação desse podcast, desse episódio, ela vai estar disponível no YouTube. Se você gosta de vídeo, também vai ter essa opção, tá bom? Então fica à vontade para seguir acompanhando a gente do jeito que você achar mais adequado, beleza? E para ouvir, para ver aí a gravação desse podcast no YouTube, você vai procurar o meu canal lá, tá bom? Meu nome é Marcelo Mascarenhas, você pode procurar pelo meu nome ou então pelo nome Mascarenhas, que é o meu sobrenome, mais a palavra prof, de professor, P-R-O-F, Mascarenhas Prof. É o nome que eu uso aí nas redes sociais. Se você procurar Mascarenhas Prof, você vai me encontrar em diversos canais aí, Twitter, Instagram, meu site pessoal, enfim, tá bom? E também o canal no YouTube, beleza? É lá que eu vou postar a gravação desse episódio. Então, vem aí, vamos acompanhando e é isso. Seguindo com o tema, eu acho interessante a gente começar pensando o seguinte, né? Você prestou atenção nas mudanças de mercado, profissionais que ocorreram perto de você, à sua volta durante essa pandemia? Não sei se você ficou atento, mas muita coisa mudou, muita coisa se transformou. É interessante, eu tinha um hábito, às vezes, de almoçar na rua e foi muito ruim e estranho ver muitos lugares que eu frequentava, por exemplo, obrigatoriamente com a porta fechada. Era algo necessário, ninguém escolheu passar por essa pandemia, mas foi muito interessante perceber também como em pouco tempo alguns estabelecimentos já afixavam um cartazinho nas suas portas, colocando um número de WhatsApp e oferecendo, disponibilizando um serviço diferente daqueles que eles ofereciam antes da pandemia, né? Então, por exemplo, eu frequentava muito restaurantes de self-service, né, onde você tem um autosserviço, você monta o seu prato, e essa prática durante a pandemia, durante aí o fechamento do comércio, dos serviços, não era possível. Então, muitos restaurantes que tinham esse tipo de estrutura tiveram que reconfigurar o seu trabalho, trabalhar de uma maneira diferente, né, porque não tinha o seu espaço disponível como planejado, não tinha o seu volume de funcionários disponíveis como planejado, então tiveram que reconfigurar o seu trabalho, né? Então foi interessante perceber como alguns estabelecimentos se adaptaram rapidamente, né? Passaram a oferecer o serviço de alimentação com entrega e o canal aí de solicitação de comunicação via WhatsApp ou outras redes, enfim.
E eu vi restaurantes que não fizeram absolutamente nada, né? Isso foi muito curioso e me despertou um pouco de inquietação no sentido de, será que talvez incapacidade de lidar com o uso de redes sociais? Será que dificuldade mesmo, né? Ou será que é opção mesmo, né? Às vezes tinha um lastro financeiro ali disponível para gastar e enquanto o comércio, os serviços se mantivessem fechados, o restaurante tinha condição aí de se sustentar sem necessariamente precisar modificar os seus serviços. Né? Então isso é muito curioso. E mesmo agora, com a reabertura do comércio, dos serviços, a gente vê, por exemplo, esses mesmos restaurantes reabrindo, mas a estrutura de self-service não é mais a mesma. Na verdade, pelo que eu tenho visto aqui, pelo menos na minha cidade, em Juiz de Fora, você não monta mais o seu prato. Tem que ter um funcionário disponível para montar o prato para você. Né? Mas enfim, esse é só um exemplo, um pensamento aí que eu captei durante essa análise aí de questões profissionais, de mercado, durante esse tempo de pandemia aí, de comércio, serviços fechados e retomada. Interessante perceber também que essa reinvenção, né, muitos profissionais, muitas empresas acabaram, de certa forma, se reinventando. Isso foi um processo não fruto de uma escolha, não fruto de um desejo, né? Eu quero mudar. Mas pelo que eu percebi, em muitos casos, essa mudança ela foi por pura questão de necessidade. Eu preciso mudar, eu preciso me adaptar por sobrevivência, né? Para pagar suas contas, para ter dignidade, para sustentar sua família. Então, é interessante perceber como essa necessidade de mudança, ela se deu quase que por uma motivação de sobrevivência, né? Aí, assim, sem entrar muito nessa questão teórica, mas dá até para lembrar um pouco de Darwin, né? Só os mais aptos aí evoluem e sobrevivem, né? A ideia de evolução das espécies, né? Então, a gente não vai aprofundar nisso, mas é interessante como, mesmo nos dias de hoje, né, analisando questões de mercado, questões sociais, vem aí algumas perspectivas teóricas mais consistentes, mais antigas, mas que ainda hoje são muito úteis para a gente entender, né? Por exemplo, a importância da capacidade de adaptação às novas circunstâncias do ambiente. Darwin aí analisou o mundo animal, né? Das espécies aí, não necessariamente de seres humanos, mas percebam como essa teoria ela é muito aplicável, bastante relevante para a gente olhar as circunstâncias aí de adaptação nesse período de pandemia, né? Então, assim, a sobrevivência de muitas empresas, de muitos profissionais, ela dependeu de uma capacidade de adaptação, né? Isso é interessante. E um outro caso que me saltou aos olhos também, foi um caso próximo aí de onde eu residia até um tempo atrás, que era uma moça do prédio onde a gente morava e ela era motorista de Uber. E foi interessante que a partir do momento que a gente acabava se cruzando no prédio, não conversava, mas enfim, a gente se via, né? Se esbarrava pelo elevador, áreas comuns do prédio, e ela vivia saindo, parecia passar o dia inteiro em casa. Eu falo porque o carro dela ficava perto do meu, e dava para ver que ela rodava muito, que ficava com o carro quase que o dia inteiro fora, trabalhando de Uber, enfim. Não é uma rotina fácil, né? E com a chegada da pandemia, os clientes acabaram, né? Então, assim, se tá tudo fechado, por que as pessoas vão andar na rua? Não tinha o que fazer na rua, não era nem recomendável andar na rua. E foi muito curioso, antes de eu visualizar o caso dela, eu já estava pensando, cara, quem trabalha com Uber, como é que tá se virando, né? E aí eu comecei a perceber o caso dessa moça que morava perto da gente. Morava, no caso, que eu, minha esposa e nosso filho, nós nos mudamos. Mas enfim, mas ela segue aí com a vida dela, enfim. Mas foi muito curioso perceber que, ao não encontrar clientes para fazer viagens pelo Uber, ela passou a vender marmitas, a vender quentinhas no prédio onde a gente morava.
e o prédio tinha um grupo de WhatsApp, enfim. E aí, a partir desse grupo de WhatsApp, ela começou a anunciar, eu tô fazendo marmita, eu tô fazendo quentinha, quem quiser. Era R$10 a quentinha, né? Um preço, a princípio, convidativo, né? Um preço acessível, uma nota de R$10. E, obviamente, o produto deveria ser bom, porque, a princípio, parece que foi dando resultado. Então, assim, ela parecia estar tendo cada vez mais clientes à medida que ela vendia. Quem comia parecia gostar, pedia de novo e recomendava para outras pessoas, né? E foi muito curioso perceber que uma moça que trabalhava como Uber, em função da pandemia e de não ter mais clientes para aquele serviço inicial, passou a ter que ofertar um serviço totalmente diferente, que era da área de alimentação. E foi interessante perceber como ela própria, ao cruzar aí no elevador, no dia a dia, a própria transformação dessa moça, dessa mulher, deixou transparecer que parecia que esse novo mercado que ela estava se inserindo, esse novo ambiente profissional que ela acabou se inserindo por necessidade, se mostrava talvez melhor do que o ambiente profissional anterior. Enquanto ela parecia quase não ficar no prédio como motorista de Uber, que rodava o dia inteiro, enquanto profissional da área de alimentação, vendendo as marmitas dela, era interessante que eu havia mais vezes indo fazer uma caminhada, ou esbarrava no elevador com ela indo levar um cachorro para dar uma volta, enfim. Então parecia que ela estava tendo mais contato com a própria família dela, ela me parecia com um semblante mais feliz, né? E você via que a pessoa, até com a sua autoestima também, com os cuidados pessoais, parecia estar se cuidando mais do que quando ela era motorista de Uber. E aí eu puxo para a gente encerrar esse episódio inicial aqui, para perceber, né? Olhe a sua volta, olhe para o seu lado e quais mudanças você tem percebido, você viu aí acontecer ao longo dessa pandemia, né? Você passou por alguma mudança, ou algum familiar ou algum amigo seu passou por essa mudança? Se passou e quiser compartilhar essa história, repito, vou deixar um número de WhatsApp aqui na descrição desse episódio. Manda um áudio de WhatsApp para mim, né? Deixa eu ouvir sua história, compartilha a sua história, e se você autorizar, quiser, a gente troca uma ideia e, dependendo, até compartilha a sua história, a sua percepção aí nos próximos episódios. Vai ser um prazer te ouvir, vai ser um prazer compartilhar essa troca de ideias aí contigo, essa experiência, não só comigo, mas com outras pessoas também que possam ter curiosidade, ter interesse em aprender com aquilo que você foi capaz de olhar, de observar, tá bom? A gente vai tentar sempre concentrar os episódios em períodos de 15 minutos. Você pode ir numa viagem de ônibus interno, né, numa cidade, num movimento rápido aí, ouvir essas pílulas de conteúdo para que a gente siga se comunicando por várias ferramentas, e o podcast vai ser uma delas, tá bom? Então, se você gostou desse primeiro episódio, deixa seu comentário aí no agregador de podcast que você está utilizando para ouvir, ou no YouTube. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, manda para a gente também, é sempre muito bem-vindo, tá? Críticas, sugestões, propostas de melhoria, de tema, enfim. E a gente vai seguindo, utilizando o podcast como uma das ferramentas de comunicação que a gente vai trabalhar para o ensino remoto, com os meus alunos, e também com outras pessoas que não são diretamente meus alunos, mas que são pessoas que a gente pode aí trocar uma ideia, bater cabeça para pensar coisas interessantes, ter coisas legais aí para conversar, tá bom? Meu nome é Marcelo, te agradeço desde já, muito obrigado pela atenção, e é isso, a gente vai se falando, até mais, tchau, tchau, valeu!